em razão do caráter da palestra, dos limites que a gente tem aqui, não dá para analisar esse percurso histórico do ponto de vista interno. Porque do ponto de vista interno, da história de cada instituição, tem uma série de variáveis que não dá para a gente levar em consideração, que é o entendimento emocional do período, as lutas, enfim. Então isso não tem condição de tratar, apenas fazer algumas indicações. A primeira definição legal, a primeira possibilidade legal de que o curso de teologia tivesse algum valor fora da denominação, que isso é discutido também, né? Se curso de teologia tem valor interno, mas isso é outra questão. Mas externamente, né? O que eu ganho fora da minha visão confessional, fora do meu compromisso ministerial, mas socialmente, já que parte da minha vida foi investida no curso, parte da história da minha família, dos meus recursos, enfim, que ganho eu tenho? Então a gente começa a pensar em qualquer ganho com o Decreto-Lei 1051 de 1969. O que esse decreto possibilitava? Que as pessoas que tivessem concluído cursos em seminários maiores ou instituições equivalentes, no mínimo com 2 anos, pudessem entrar em cursos de licenciatura, aqui na denominação Filosofia, Ciências e Letras, pudessem entrar nessas faculdades, cursar as disciplinas do curso pretendido e, sendo aprovado, havendo vagas, poderia sair com o diploma de licenciado nessa área. Bom, sem exame vestibular. Então você apresentava o seu diploma, o seu certificado lá, e você fazia esse requerimento. O problema é que isso começou a dar muita confusão. Por quê? Porque a diversidade, isso embora início da década de 70, mas mesmo assim a gente tinha uma diversidade muito grande no nosso meio. Nem todo mundo seguia algum critério de qualidade, mínimo que fosse. E a questão que as faculdades e universidades estavam levantando era justamente essa. Mas peraí, nós vamos aceitar todo mundo com toda essa diferença de cursos? Nós não temos nenhum tipo de parâmetro, não sabemos exatamente se todos eles cursaram as mesmas disciplinas, etc, etc. Então começou uma confusão muito grande. Muitas pessoas que fizeram, baseado na lei, que fizeram essa solicitação, não foram aceitas. Os seus ingressos nessas faculdades não foram aceitas, por diversos motivos. Vocês sabem, né, vocês são experientes, que você não precisa nem sempre de um motivo legal, claro, para negar alguma coisa. Você pode ter 1000 outros motivos. Bom, em virtude disso, em 1969 e 1975, houve uma regulamentação. Uma série de confusões no Brasil surgiram a despeito desse Decreto-Lei número 1051, e aí foi preciso de uma regulamentação, que foi uma regulamentação pelo parecer do Conselho Federal de Educação, 1064, fazendo algumas modificações no decreto, regulamentando o decreto. Primeiro, ele estabelece a necessidade de que o ingresso para aproveitamento de estudos se dê após a conclusão do 2º grau ou estudos equivalentes, porque no decreto isso não estava previsto. Muitas pessoas estavam fazendo o curso de teologia sem ter concluído o 2º grau ou curso equivalente, tá? Estavam concorrendo com outros que passavam por processos seletivos. Que os cursos tivessem a duração mínima de 2 anos e que os interessados na complementação de estudos apresentassem os diplomas comprobatórios dessa formação. Então, essa regulamentação de 1975 tornou o processo um pouquinho mais difícil,
mas não impossível. Muitos colegas, né, que fizeram teologia em seminários livres conseguiram fazer aproveitamento em cursos de filosofia. Foram vários. Né? Nós temos aí muita história dentro do nosso país. Em 1996, no entanto, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, esse decreto foi suprimido. E a questão era simples, né? No entendimento dos relatores, que, como regra geral, todas as pessoas que desejassem entrar em qualquer curso superior, no ensino superior, eles deveriam ter concluído o ensino médio ou equivalente e serem classificados em processo seletivo oficial. Então, a partir daí, não só o curso de teologia já não seria mais como uma entrada, né, no ensino superior. Enquanto essas leis, essas diretrizes estão surgindo, grandes universidades, como a Escola Superior de Teologia, a Unesp, já estavam entrando no próprio ministério, né, tentando o reconhecimento, né, legal, de alguma maneira, dos seus cursos. Mas esse decreto, né, a LDB, ela, de certa maneira, ela foi um incômodo necessário, que fez com que os esforços das diversas instituições fossem mais efetivos para que os seus cursos fossem reconhecidos e que não mais se dependesse desses artifícios, né, de tentar entrar no curso superior de uma forma um pouco mais tranquila. A possibilidade legal, então, ela vem para o reconhecimento e o seminário é o problema do membro, né? Eles querem que seja a solução. E cada vez mais crescente, as igrejas estão formando seu próprio seminário, né? Mas não é só uma questão de lutar pela qualidade, é uma questão de fazer a visão do seu próprio membro, né? Isso era bem presente em igrejas mais pentecostais, entre aspas, essa tutela, esse desejo de formar a cabeça do membro dentro da visão da própria igreja. Agora, hoje, cada vez mais presente nos nossos grupos. Bom, o percurso histórico está sinalizando uma mudança nuclear, que é a descentralização da teologia como núcleo central das instituições cristãs de educação, tanto católicas como protestantes. Antes você conseguia manter com teologia uma faculdade. Hoje isso está cada dia mais difícil. A concorrência é enorme. Você não vai manter hoje, não há condições, somente com curso de teologia. Porque a questão é simples, gente. As pessoas querem saber, eu me formando em teologia, eu vou ganhar o quê profissionalmente? Tá? Eu vou gastar 4 anos para sair o quê? As meninas da educação religiosa que têm aí muita autoridade para falar do reconhecimento que elas estão tendo interno. Externo nem se fala. Então, olha só, se eu vou fazer um curso de 4 anos, né, eu preciso saber se eu vou ser capacitado a quê? Tem muita gente pergunta, eu posso ser pastor, eu posso ser... Enfim. Só tem um outro problema, gente. Cada dia mais está diminuindo o número de igrejas que estão sustentando os seus pastores integralmente. Isso é uma tendência sem volta. As grandes igrejas ainda vão continuar e cada vez o processo vai ficando mais difícil. Mas, a não ser que você tenha um ministério personalista, que você monte, que você mande, que você seja tesoureiro, aí é diferente, aí você tem uma facilidade maior. Mas em termos de gestão, só com o curso de teologia, a história tem nos mostrado que não dá. Então a teologia vai ser mais um componente de uma série de outros cursos que todas as nossas instituições vão precisar levar em consideração. Bom, o percurso histórico sinaliza um novo modelo estratégico. Primeiro, formação de parceria. Nós precisamos olhar para o mundo, e no mundo, né, a gente está observando que as empresas estão se fundindo. Você jamais imaginaria. Elas eram concorrentes no passado. Hoje elas estão se juntando, porque essa é a visão do momento. Ora, gente, a gente precisa aprender com isso. Nós precisamos fazer parcerias. Então, um dos
exemplos que nós estamos tentando, e eu sei que várias outras instituições também, é o seguinte: o nosso país é muito grande e tem espaço para todos nós trabalharmos. E ainda vai faltar recursos físicos para isso, etc, etc. Então nós não precisamos ficar com medo de uma instituição pegar a mão da outra, né? Isso existia no modelo antigo, dos 3 seminários, né? Mas no modelo atual não, porque você tem o quê? Uma gama enorme de pessoas. Agora, você necessariamente não tenha todos os recursos financeiros, humanos, para fazer um processo de credenciamento, recredenciamento, qualificação do seu corpo docente. O que nós fizemos no Paraná a partir do nosso credenciamento pleno em educação? Então, por exemplo, eu transformo lá o seminário de Porto Alegre, é uma ideia da convenção, né? Nós temos discutido isso há 2 anos, que eu trabalho com educação à distância, temos uma parceria com a Unigran, já temos uma experiência de 2 anos, vai formar a primeira turma agora, no final do primeiro semestre de 2011. Então, a nossa experiência, que é o que já dizia a literatura, é essa: só há sustentabilidade por parte de nossas instituições. Estão onde estão por causa de serem instituições certas com pessoas dirigindo erradamente, ou pessoas erradas nas instituições certas. De certa forma, nós temos medo de colocar em instituições teológicas, que seriam até abertas para outros cursos, pessoas não pastores. O que é interessante, porque a própria Abibete, aí temos que fazer uma meia-culpa, ou mostra-culpa, que o ano passado não teve uma mulher falando. Este ano também não terá, a não ser do lado feminino. Então, nós temos uma androcracia, somos dirigidos sempre por homens, dentro de uma poimecracia, sempre dirigida por pastores. Exatamente. A minha pergunta, então, assim, historicamente é assim, daí da leitura antropológica disso aí. Será, então, que parte de estarmos onde estamos, ou de chegarmos onde chegamos, não foi, de certa forma, uma culpa que inconscientemente, talvez antropológica e historicamente, nós criamos, que essas instituições sempre deveriam ser dirigidas por pastores? Porque eu não acredito muito que uma instituição, por exemplo, como esta, não tenha curso de teologia por falta de grana. Acho que poderíamos ter outras possibilidades estratégicas, como vocês fizeram lá no Paraná, e vocês não eram muito mais financeiramente privilegiados em relação a nós, ou a Faculdade de São Paulo e outras. Então, o que eu queria provocar com você é o seguinte: não seria essa visão androcrática, poimêncrática, que faz com que a gente se auto-engessasse e hoje nós estivéssemos reclamando, inclusive perigando de vender nossos terrenos para buscar lugares mais simples, mais humildes, mais escondidos, para continuar dizendo para o baiano: pobre não vive, veteja. Algumas de nossas instituições estão vetejando. Será que não seria isso mesmo estratégia nossa mesmo, da nossa visão antropológica, filosófica e histórica? Eu acho que você tem razão. No núcleo central que você está falando, eu acho que isso passa por mudança de mentalidade. Não dá para a gente aprofundar, mas eu só quero colocar uma pulga aí atrás mais uma, né? Enfim, mais uma minhoca aí, que é a questão de mudança do estatuto epistemológico ou prático da teologia. Existem uma série de pessoas na nossa sociedade que podiam fazer teologia, mas o anúncio do que nós estamos dizendo para que serve teologia não interessa para esse pessoal. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e mudar isso aí, né? Do que a gente vai oferecer.